escafoide. Aí você deve estar me perguntando, nossa professor, mas essa incidência é igual à anterior, é igual a que você viu? Não. Repara aqui, ó, na angulação do raio central, você tem aqui, ó, um desvio, você tem uma angulação no raio central de 15 graus, então ele é considerado, é chamado, né, axial, tá? Nomenclatura. Então aqui você tem o que você deseja observar aqui, ó. Por que você tem essa angulação, tá? E essa flexão ulnar? Para você liberar aqui, ó, o nosso querido escafoide, tá bom? E agora nós teremos a incidência em PA, desvio radial. Agora vocês vão ver o porquê que existe essa confusão. Desvio radial do pulso. Novamente, se tiver história de fratura, não tentar essa incidência, tá? Pulso especial, vistas do escafoide, angulação do raio central, desvio ulnar, método de STECH modificado, tá? Só que aqui é desvio radial, tá bom? Então os fatores continuam sendo semelhantes aos anteriores, quilovoltagem, distância e filme, tá bom? É o que interessa, posicionamento do paciente. Posicionar o paciente na extremidade da mesa com o cotovelo flexionado a 90 graus, apoiado sobre a mesa. Punho e mão apoiados no receptor de imagem, ou seja, no chassi. Palma para baixo, ou seja, mão pronada, com o ombro e o cotovelo no mesmo plano, horizontal, como sempre. Então, posição da parte, atentar aqui agora. Posicionar o pulso com a incidência PA, palma para baixo, mão pronada, falando em português aí. Com pulso e mão alinhados com o centro do eixo longitudinal, mais conhecido popularmente como de comprido, né? Falar em português mais simples, de comprido, tá? Sem movimentar o antebraço, inclinar gentilmente a mão, mover medialmente em direção ao lado do polegar, ou seja, o lado do rádio, por isso que é flexão radial, tanto quanto o paciente puder tolerar sem levantar ou girar o antebraço distal. Por quê? Se ele girar o antebraço ou o próprio punho, vai ser uma posição obliquada, né? Raio central perpendicular ao receptor de imagem, direcionado à área média do carpo. Então aqui, ó, essa é a flexão radial do pulso, tá vendo? Lembrando que o paciente tem menos flexibilidade para fazer essa flexão radial, tá bom? E aqui o que nós desejamos observar nesse exame quando feito corretamente: quinto metacarpiano, âmulo do amato, amato propriamente dito, piciforme piramidal e o semilunar, porção distal da ulna e rádio. E agora o túnel do carpo, essa é entre as incidências ditas como especiais, tá? Se você for trabalhar num pronto-socorro, essas incidências não são muito usuais, mas se você for trabalhar em uma clínica ortopédica, uma clínica radiológica especializada, você vai ter bastante incidências diferenciadas aí. Esse é o túnel do carpo, incidência tangencial inferosuperior, né, do punho-pulso, método de Guénoard. E lembrando que histórico de traumatismo você não deve forçar o paciente. Você vai saber por quê. Pulso especial, vistas do escafoide, angulação do raio central, desvio ulnar novamente, método de Stecher modificado. E aqui você tem o desvio radial, canal do carpo, tá? Fatores técnicos, distância e filme e quilovoltagem permanecem. Posicionamento do paciente. Posicionar o paciente na extremidade da mesa com o pulso e a mão apoiados no receptor de imagem. Palma para baixo, ou seja, pronada. Ali eu lembrei de digitar pronada. Posição da parte, desculpa aí pela fungada de nariz. Alinhar a mão e o pulso em relação ao eixo longitudinal. Pedir ao paciente para hiperestender o pulso, ou seja, dorsiflexão. Uma flexão em direção ao dorso. Na medida do possível, é lógico. Pelo
uso de um pedaço de fita ou de uma faixa e suave, mas firmemente hiperestender o pulso até que o eixo longitudinal dos metacarpianos e dos dedos estejam mais próximos quanto possível da vertical, ângulo de 90 graus se possível, em relação ao antebraço, sem levantar o pulso no antebraço do receptor de imagem. Gente, vamos usar o nosso bom senso para realizar esse exame aqui. Na hora que eu mostrar a fotografia da incidência, vocês vão saber o porquê da minha preocupação. Girar a mão inteira e o pulso cerca de 10 graus internamente, em direção ao lado radial, ou seja, em direção ao lado polegar, para evitar a superposição do pisiforme e do amato. Raio central de 25 a 30 graus de angulação do raio central em relação ao eixo longitudinal da mão. O ângulo total do raio central em relação ao receptor de imagem deve ser aumentado se o paciente não puder hiperestender o pulso, tanto quanto indicado. Ou seja, se o paciente não conseguir hiperestender a mão, você deve modificar o ângulo do raio central. Direcionar o raio central a um ponto de 2 a 3 centímetros, ou seja, uma polegada distal à base do terceiro metacarpiano, centro da palma da mão. Aqui, meu povo, o porquê da minha preocupação, tá? Você não deve forçar. Por motivos técnicos, retornaremos agora com a nossa programação normal. Pequeno acidente com celular. Então aqui, ó, você tem que ter a preocupação. Olha o posicionamento do paciente. Olha aqui, ó, o punho do paciente como está, o pulso, a mão com a faixa estendendo, aqui mostrando a angulação do raio central. Você pode causar dor ao paciente. Então, o seu exame, ele não é para causar dor ao paciente. Então, você vai fazer tudo utilizando bom senso. E aqui é a imagem de um exame bem realizado. Você tem o ângulo do amato, você tem o pisiforme, você tem o captato e o escafoide ali, ó. Você deve ter o mínimo de superposição. Próxima incidência agora é a ponte do carpo, incidência tangencial do punho ou pulso, tá bom? Posicionamento do paciente, colocar o paciente em pé ou sentado na extremidade da mesa, tá? Lembrando que essa incidência te dá a opção de colocar o paciente em pé, tá bom? Apoiar a face dorsal da mão, ou seja, a parte posterior da mão, no receptor de imagem, palma para cima, mão supinada. Posição da parte, centralizar a face dorsal dos carpos no receptor de imagem. Flexionar suavemente o pulso, tanto quanto o paciente puder tolerar, até que a mão e o antebraço formem um ângulo mais próximo possível de 90 graus. Possível, para destacar ali, tá? Angular o raio central em 45 graus em relação ao eixo longitudinal do antebraço. Direcionar o raio central para um ponto médio do antebraço distal, cerca de 4 centímetros próximo do pulso. Então, esta é uma incidência que exige muita atenção do profissional de radiologia, tá? Para preservar a integridade física do paciente. Muito cuidado com o que vocês vão aprontar aí no estágio, tá? E aqui, o que você deseja observar nesse exame, tá bom? Estou sendo mais rápido nessa incidência porque o nosso tempo está acabando.